nas eleições nacionais, nós temos tido o péssimo hábito de discutir somente a candidatura presidencial. Não que não seja importante, é claro que é importante. Olha, eu vou discutir a atuação do Bolsonaro aqui por causa disso, do Lula, do Ciro. Fundamental estabelecer as questões, mas a gente não pode deixar de perceber o papel e o protagonismo que o Congresso tem assumido em termos de política pública. Quando a gente não discute o papel que o Congresso Nacional assume no país e o papel que o Congresso Nacional desempenha em muitas das porcarias que a gente tem no nosso país, a gente deixa de efetivamente perceber que a mudança não passa só pela questão da presidência quando a gente almeja um país melhor. Ela passa pelo Congresso também. Vou dar um exemplo para você, Marcelo, que é um exemplo bastante prático. O Brasil, em 2022, tem o menor nível de orçamento para investimento previsto na história do país nominal. São 44 bilhões. 44 bilhões o Brasil está previsto para investir esse ano. Apenas para você ter uma ideia do protagonismo do Congresso. O total de emendas individuais, de bancada e as emendas de relator, que é o chamado orçamento secreto, que tem acalorado bastante debate na imprensa, nós temos 16 milhões de emendas impositivas individuais e de bancada e 16 milhões de relator. Só aí dá 32. Dos 44, sobra 12 para o governo. É o menor valor nominal da história. Então, o protagonismo do Congresso no orçamento é muito ruim. E esse protagonismo, que muita gente não fala, esse protagonismo começou com o senhor Rodrigo Maia. Começou no último mandato do Rodrigo Maia, enquanto presidente da Câmara. E se a gente pega o Arthur Lira, ele turbinou as questões, ele anabolizou os orçamentos secretos, as verbas de bancada, enfim, ele deixou mais robusto. Mas todo esse movimento péssimo para o país começou com o senhor Rodrigo Maia, e isso acabou se iniciando por uma ideia equivocada do Rodrigo Maia, que o Rodrigo Maia dizia que o Congresso não era só um carimbador de orçamento, que o Congresso tinha que ter protagonismo no orçamento, que os deputados não iam só carimbar o orçamento. Mas veja bem, Marcelo, a partir daí você quebra a ideia da separação de poderes entre executivo, judiciário e legislativo, porque quem executa é o poder executivo, quem executa é o presidente. Quando a ideia do Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, quando ele diz, olha, o Congresso não pode carimbar, e aí cria-se o orçamento secreto, que não foi criação do Arthur Lira, ainda que o Arthur Lira avacalhou o negócio, mas não foi criação dele. Mas quando o Rodrigo Maia cria, ele criou um monstro que ia acabar por devorar o próprio orçamento público do país. Então, o que acontece hoje, por exemplo? Nós temos uma série de investimentos pendentes no nosso país que não acontece, e não acontece porque o governo não tem orçamento. E quem tem orçamento hoje é a Câmara e o Senado. E isso é inacreditável. Chega a ser risível se a gente olha o valor, o montante. Vou dar um exemplo para você. 12 bilhões, o que sobrou na fatia do bolo pro governo nacional. Sabe quanto São Paulo vai investir nos últimos 2 biênios? Ou melhor, só nesse ano. São Paulo vai investir 27 bilhões no Estado. Vocês podem ver que está recapeando tudo quanto é coisa aí, pode dar uma olhada aqui. É tá veículo para tudo quanto é lado. Então, assim, mas isso é uma das funções do poder público. Por que é uma das funções do poder público? Porque o investimento, principalmente construção civil, via de regra, ele gera emprego, ele aquece a economia, e aí a gente tem uma mola propulsora nessa questão. Quando o governo federal tem um teto tão baixo de investimento, o que ocorre é que o país começa a ficar absolutamente escravo só de rodar a máquina, e aí não se produz nada novo, não se gera nada de muito novo no nosso país. E sem contar a questão do orçamento secreto, as inúmeras suspeitas que tem sobre o destino, a utilização, porque acoberta os princípios da transparência fundamental. E aí a única coisa que eu não acredito, sabe o que é, Marcelo? Quando o Rodrigo Maia cria o orçamento secreto, ele cria essa peça de ficção
terrível ficção da realidade nacional, ele depois ele tenta protagonizar o Baleia Rossi como presidente da Câmara, e o Baleia Rossi concorre com o Arthur Lira. Um pouco antes, o Rodrigo Maia rompe com o Bolsonaro. Então ele rompe com o Bolsonaro. E aí nesse processo de rompimento, o vencedor na questão da presidência foi o Arthur Lira. E aí o Maia se sente derrotado. Sabe o que acontece com o Rodrigo Maia? Ele ganha um cargo de secretário de projeto no governo do estado de São Paulo. Quer dizer, o cara que ferrou o Brasil em termos de projeto ganha um cargo com o Dória para ser o responsável pelo projeto no estado de São Paulo. E por quê? Porque o cara brigou com o Bolsonaro e o Dória também era brigado com o Bolsonaro. E aí, esse tipo de política que não dá certo.